Certo. Então, qual é a expectativa dos judeus sobre um segundo Moisés? Que a paz esteja com ele. Então, primeiro, obviamente, vamos falar sobre os textos do Evangelho de João. Então eles perguntaram a João, o Batista: Você é o Messias? Você é Elias? Você é o profeta? Então, eles estão esperando três figuras. Um deles é o profeta, que é um profeta como Moisés, de acordo com a maioria dos comentaristas. E os samaritanos são uma seita de judeus. E com base em Deuteronômio 18, capítulo 15, eles também estão aguardando um profeta. Então é isso. Agora, o que é interessante sobre o que os samaritanos acreditam sobre esse Messias é que ele será um profeta como Moisés. Ele vai trazer os israelitas de volta à terra. E eu também acho que eles acreditam que ele vai restaurar o reino. Ele vai trazer os israelitas de volta à terra. E eu também acho que eles acreditam que ele vai restaurar o reino. Agora, Ibn menciona em relação a Deuteronômio 18, que ele está refutando o que os judeus dizem sobre isso. E uma das coisas que ele menciona é que há judeus que interpretam isso como se o profeta fosse vir no futuro. Eles assumem que esse versículo aponta para um profeta que vai aparecer no fim dos tempos, para restaurar o reino dos judeus a um status altamente influente. E uma das coisas que ele menciona é que há judeus que interpretam isso como se o profeta fosse vir no futuro. Eles assumem que esse versículo aponta para um profeta que vai vir no fim dos tempos, para restaurar o reino dos judeus a um status altamente influente. Os judeus ainda estão esperando por esse profeta aparecer. Ele também menciona uma interpretação de que é Samuel, que é algo que você encontra em outros textos também, onde, assim como os muçulmanos, estão tentando refutar as interpretações judaicas. Então é interessante porque isso mostra para você que a forma como os judeus interpretam Deuteronômio 18 hoje, havia outras opiniões no passado também. Tipo assim, é Samuel, porque Samuel era um levita, que a paz esteja com ele, e então é um profeta futuro. A gente encontra isso até mesmo na época medieval. Agora, isso aqui é um monte de textos de Flávio Joséfo que eu citei desse texto aqui porque ele tem uma lista bem legal sobre isso. Então, isso é uma dissertação sobre o profeta como Moisés, profecia e cânon no judaísmo e cristianismo primitivo, páginas 294 a 295. Então, isso aqui é um monte de citações de Flávio Joséfo. Então, o que você vai ver aqui é que, no primeiro século, há pessoas, basicamente judeus, que estão afirmando ser o profeta como Moisés, e eles levariam seus seguidores para o deserto. Alguns deles diriam: Ok, agora eu vou levar vocês de volta para Israel e vamos derrotar os romanos. Então, esse é o primeiro. Eu não sei como dizer o nome. Teodósio. Hassan Saderia. Teodósio. Teodósio. Beleza. Então, esse impostor afirmou ser um profeta e convenceu muitos a pegarem seus bens e segui-lo até o Jordão, que ele dizia que ia dividir. Muitos de seus seguidores foram mortos e Teodósio foi capturado e decapitado. Então, perceba que ele quer ir até o Jordão e quer dividi-lo. Como Moisés. É, isso mesmo. Então ele está afirmando ser um profeta como Moisés e está levando seus seguidores até o Jordão, certo? Então, por que o Musa? O que ele faz? Ele leva seu povo do Egito para. Bem, ele deveria levar Palestina. Mas, claro, ele mesmo não entrou. Mas assim, tem essa grande migração agora. Aí o Joséfo menciona figuras sem nome na época de Félix. Ele os chama enganadores e sedutores, que afirmam ser inspirados divinamente. Levou uma multidão para o deserto, prometendo que Deus lá mostraria a eles sinais de liberdade, e Félix matou muitos deles. Então, sinais de liberdade significando milagres. Então ele está levando os seguidores para o deserto, para a selva, e dizendo que ia mostrar a eles sinais de liberdade, como até mesmo em textos talmúdicos, etc. Até mesmo no Evangelho, você tem essa ideia, tipo, sinais mosaicos, como a alimentação das pessoas, etc. Que é algo que o profeta Muhammad, que a paz esteja com ele, ele fez meio que esses milagres mosaicos também, tipo multiplicar comida e água, etc. Que é como o maná e a codorniz e a pedra da qual saiu água, etc. Ele também menciona aqui, né? Então, eles convenceram uma multidão a segui-los para o deserto, prometendo maravilhas e sinais. Então, parecido com o primeiro que prometeu dividir o mar, né? Essa é a maravilha que ele ia fazer. Aí tem esse terceiro, o egípcio, um falso profeta egípcio, que liderou 30.000 homens do deserto até o Monte das Oliveiras e planejou um ataque a Jerusalém. Então, de novo, você vê a reivindicação do profeta como Moisés. É isso que parece estar acontecendo aqui. Indo para a parte de liderá-los do deserto, né?
Então, eu acho que o Dali Alisson tem alguns comentários sobre isso, que ele disse que essa pessoa estava claramente se dizendo profeta, como Moisés. Ele então continua dizendo que prometeu aos seus seguidores que, ao seu comando, as paredes de Jerusalém iriam cair, que é como se assemelhar a Flávio Joséfo. Então, uma figura sem nome, um certo impostor, prometeu salvação e liberdade do sofrimento se as pessoas o seguissem para o deserto. Tanto ele quanto seus seguidores foram mortos. Então você vê de novo esse tema de ir para o deserto. Um sem nome. Uma figura levou os seguidores até o templo. Um falso profeta afirmou que Deus ordenou ao povo que entrasse no pátio do templo, onde eles receberiam, citar sinais de libertação. Ele foi um de muitos profetas proclamando que o povo deveria, abre aspas, esperar por ajuda de Deus, João. Ele levou, abre aspas, não poucos dos pobres para o deserto, prometendo sinais de aparições. Ele foi capturado e falsamente acusado de judeus proeminentes para se salvar, incluindo Flávio Joséfo, etc. Então, alguns desses estavam claramente se dizendo profetas, como Moisés. Outro, o que sabemos é que eles levaram seus seguidores para o deserto. Nos manuscritos do Mar Morto, diz, até que venha o profeta e os messias de Arão e de Israel. Então, eles também estão aguardando um profeta. E o James Tabor na verdade menciona isso no começo do estatuto deles. A comunidade de Qumran cita Isaías 40. Você se lembra de Isaías 40? A gente discutiu isso tipo, no deserto, preparar o caminho para o nosso Deus, né? Na estrada, preparem uma estrada reta no deserto. Então, a maneira como a comunidade dos manuscritos do Mar Morto entendeu isso é que eles literalmente iriam para um deserto, uma região selvagem, e preparariam um caminho para Deus. E o Tiago, não, desculpa, Howard M. O Teeple, no livro dele, O Profeta Escatológico Mosaico, ele acha que na verdade eles estão fazendo, a comunidade de Qumran está fazendo uma tipologia mosaica. Então, eles estão esperando um profeta como Moisés, e também estão indo para o deserto, se preparando para ele. Então, agora, foi exatamente isso que os judeus, em Medina, fizeram. Eles estão esperando um profeta como Moisés. Como sabemos que o profeta que eles estão esperando é um profeta como Moisés? Porque Allah diz no Alcorão que tem uma tipologia mosaica, com o profeta Muhammad e Musa. Como Allah diz. É isso mesmo. Vocês já consideraram se isso, referindo-se ao Alcorão ou ao profeta Muhammad, é de Allah e vocês não acreditam? Enquanto uma testemunha de Bani Israel testemunhou a favor de alguém como ele. Você já considerou se isso, referindo-se ao Alcorão ou ao profeta Muhammad, é de Allah e vocês não acreditam? Enquanto uma testemunha de Bani Israel testemunhou a favor de alguém como ele. E o Tabor menciona, uma das opiniões sobre este aya é que Musa S. testemunhou a favor de alguém como ele, referindo-se ao profeta Muhammad, a paz esteja com ele. E então, o que os judeus em Medina fizeram? Eles foram para o deserto. Então, isso é exatamente como os outros judeus que estão esperando um profeta como Moisés, e eles estão guiando seus seguidores no deserto. Foi exatamente isso que os judeus em Medina fizeram. E isso provavelmente é baseado no segundo Isaías, que são alguns dos textos que eu mencionei. Eu mencionei Isaías 35, etc., que são semelhantes. Pelo Isaías 40, uma voz clama no deserto: preparem o caminho para o Senhor, façam uma estrada reta no deserto para o nosso Deus, etc. Então, foi isso que a comunidade de Qumran citou. Por que os judeus achariam que este é o deserto de Medina? Desculpe, o deserto da Arábia. Provavelmente porque Isaías 42 parece identificar o deserto como Arábia, já que diz: deixem o deserto e suas cidades levantarem suas vozes, deixem os assentamentos onde Quedar vive se alegrar. E Salá também. E há outras indicações também de que a Arábia é a terra do profeta guardado. Mas, de qualquer forma, o ponto que estou mostrando é que isso é algo que você encontra na Bíblia sobre o profeta, como Moisés, que ainda vai vir. Está claro na Bíblia, e está claro em Isaías 42. 42. A razão pela qual estou citando isso é por causa desses falsos profetas que afirmam ser profetas, como Moisés, etc. Eles não estão inventando isso sozinhos. A comunidade de cura não está fazendo isso sozinha. Eles estão tirando isso da Bíblia. Quando ele diz isso, para agradar, então eu ia dizer, então. Se a gente voltar às datas sobre isso, qual foi a primeira? Tentativa de cumprir essa profecia. O que temos lá? 44, 48 DC. Esses são, Então Flávio Joséfo basicamente menciona essas pessoas no primeiro século, por volta dessa época. Os manuscritos do Mar Morto são um pouco antes disso também.
Obviamente, Flávio Joséfo é, por volta dessa época, quem eles afirmavam ser o profeta, como Moisés. E eles tentam apresentar Flávio Joséfo como profeta, como Moisés em alguns textos, como o Evangelho de Mateus. Então, é isso que eu quero dizer. Então, isso foi contemporâneo com o Islã estando vivo. Então, essa é a questão. Então, nesse ambiente em que eles estavam, esse tipo de atividade estava acontecendo enquanto essa outra comunidade estava, e Paulo. E assim por diante, bem, Paulo um pouco depois, enquanto tudo isso estava acontecendo. E não é incompreensível que eles não soubessem disso. Eles com certeza estariam cientes disso. Eles são. Paulo foi, na verdade, confundido com um egípcio no livro dos Atos. Tem um episódio em que, quando ele está sendo enviado para a prisão, o autor de Atos está usando Flávio Joséfo, e ele faz essa pessoa conversar. Paulo e dizem, você não é o egípcio que liderou, sabe, 30.000 dos Zacarias para o deserto, tipo, do nada. E eles pegam um Teodócio bem ali. Tá na época de Faduz, mas Gamaliel um apelo ao Teodócio para, tipo, exonerar os discípulos quando eles estavam sendo perseguidos. Ele disse, sabe, se eles são de Deus, então a mensagem deles será perpétua, e se não forem, então eles serão destruídos, igual ao Teodócio. Mas esse argumento essa cena é só alguns anos depois de Flávio Joséfo, então ele realmente erra o tempo. Tutis nem tinha aparecido naquela época. Mas sim, eles conhecem muito bem essas pessoas. Fascinante. E, antes do 1º século, claro, os textos que temos são a Bíblia. Então, mesmo na Bíblia, você pode mostrar a expectativa de que o profeta, como Moisés, vai aparecer. Como Deuteronômio 34, versículo 10 diz explicitamente que ele ainda não veio. Então Moisés, dizendo que ele não vai surgir. Então, se tudo isso estava acontecendo naquela época aí, Isa era contemporâneo deles, então eles deveriam tê-lo reconhecido. Para cumprir as próprias profecias que eles estavam tão ardentemente tentando realizar por meio de todos os seus mecanismos. Então, por que isso não aconteceu? E por que isso não foi registrado em lugar nenhum? Porque claramente eles viram esse indivíduo e disseram: não, isso não é o que estamos esperando. Isso não é o que estamos procurando. Certo, ele não importa. Isso entra um pouco na questão do Messias davídico. Bom, tá bom. Tá bom. Sim. Beleza. Mas só para encerrar, eu vou dizer que se você assistir ao debate do Zachary com o Michael Brown, ele conectou os textos e mostrou como o profeta, como Moisés, é aquele de quem se fala em Malaquias e tal. E como os estudiosos fazem? Como eu já mencionei, tem estudiosos que acreditam que Isaías 19, versículo 20, que é algo que eu citei no debate. Isso é sobre um segundo Moisés. Isaías 42 é interpretado por muitos como sendo sobre um segundo Moisés. Você pode encontrar essa expectativa na Bíblia. E aí Isaías 42, muitos estudiosos interpretam como sendo sobre um segundo Moisés, etc. Então você pode encontrar essa expectativa na Bíblia. E aí, quando a gente vai para a comunidade de cura no 1º século, a gente vê que essa expectativa continua. E aí continua com os judeus em Medina.